Saudações, soldado, aqui é o Rezende para mais um vídeo e hoje eu quero trazer para você um tema que eu considero muito importante para esse segundo dia, durante esses 10 dias que a gente está fazendo de clamor pelo Brasil, clamor realmente pelo Rio de Janeiro. E não sei se você assistiu o último vídeo que eu gravei, mas se você ainda não assistiu, assista, porque tenho certeza que vai fazer completa diferença. Cada dia aqui, ele se complementa. Ou seja, se você não assistiu o último, talvez faça falta agora. Então é importante que você assista, mas se você ainda não assistiu o último, eu recomendo que você assista esse, depois você assiste o outro, para que você possa também ter esse entendimento, tá bom? Mas de qualquer forma, o que eu quero trazer aqui para você é algo que para mim mudou completamente e foi uma inspiração que eu tive no meio de uma pregação. Eu estava falando sobre a questão de a gente realmente interceder pelo Brasil, foi uma pregação justamente sobre isso, sobre a gente clamar por uma transformação no nosso povo, para a gente clamar para que Deus ele realmente transforme a nossa nação, como que acontecia nos contextos da época de Neemias, na época de Daniel, e eu falei sobre isso no último vídeo. Se você não assistiu do nosso primeiro dia, eu já te disse, vai lá e assiste. Mas o que eu quero trazer para você é uma passagem que eu gosto muito de Eclesiastes. Se você for ver aqui, até na minha Bíblia, tá tudo anotado. Muita coisa escrita, tenho no meu caderno, porque é uma passagem, Eclesiastes é um livro que eu gosto bastante. Porque apesar de muitas pessoas olharem Eclesiastes como, sei lá, Salomão ele falando em relação à tristeza que ele teve, ele se lamentando e tudo, apesar de muitas vezes parecer algo que, sabe, é meio para baixo. Salomão ele não fala sobre alegria nem nada, mas ele fala que tudo é vaidade, que tudo é desperdício, sabe, que a vida não tem proveito. Parece algo até depressivo, né, se você parar para pensar, melancólico. Só que aqui em Eclesiastes tem uma pérola que pra mim, cara, faz total diferença. E a partir dessa pregação, Deus me inspirou naquela hora, sabe? E eu pude entender o que essa passagem realmente significa. Porque muitas vezes a gente vai ver aqui em Eclesiastes, e eu vou até ler pra você, Eclesiastes capítulo 1, versículo 8. Versículo 8, isso. Todas as coisas são trabalhosas mais do que o homem pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Versículo 9. O que foi, isso há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que não há nada de novo debaixo do sol. Esses dois versículos para mim chamaram muita atenção porque fala primeiramente sobre os olhos do homem nunca se fartarem, os ouvidos não se fartarem também. A gente vai ver em Provérbios que fala mais ou menos a mesma coisa, também fala sobre os olhos do ser humano, ele sempre querer algo além, o inferno, ele realmente anseia esse desejo do homem. E é muito alimentado por esse desejo do ser humano. Até porque, né, se você for parar para pensar, a Bíblia mesmo ela diz que através dos olhos o ser humano ele peca. Porque se os seus olhos forem bons, todo o corpo será luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Isso está querendo dizer que se você não tiver um olhar como o olhar de Cristo, é muito provável que você vá continuar no pecado, é muito provável que você vá cair na tentação. E a gente precisa entender, como cristãos realmente, que a gente precisa tomar cuidado com os nossos olhos. Precisa ter cuidado realmente com aquilo que a gente olha, a maneira como nós olhamos para as coisas. Isso faz total diferença. Porque os olhos eles são como a janela da alma. E a partir disso, você vai interpretar a partir do seu olhar aquela situação. Muitas pessoas vão estar vendo o mesmo objeto, a mesma situação. Só que por causa dos seus olhos, você vai interpretar de uma forma diferente. Não sei se você sabe, mas os olhos eles têm um papel crucial na interpretação das coisas. Geralmente, maior parte do que você vê ali nos 3 primeiros segundos, em milésimos de segundos também, o julgamento que você tem é por causa dos seus olhos. Não é porque passou racionalmente pelo seu córtex pré-frontal nem nada, mas já é ativado lá na sua amígdala, que tem no cérebro também. Tem uma amígdala no cérebro, não sei se você sabe. E essa amígdala é responsável pelo medo, responsável ela vai soltar diversos hormônios e tudo, vai mandar para outras partes do cérebro e a partir disso você vai ter questão de luta ou fuga, né? Você vai querer fugir. Se você vê, por exemplo, um cão que tá babando assim de raiva, os seus olhos já vão mandar ali a informação diretamente para essa parte do cérebro e você vai ter uma ação rápida. Ou seja, isso daí é geralmente para associar o perigo, associar situações que você pode realmente ser prejudicado. Então, grande parte dos seus julgamentos que acontecem em milissegundos, eles acontecem por causa dos seus olhos, porque você está vendo aquilo.
E na nossa vida é a mesma coisa. Se você tiver um olhar, né? Um olhar que realmente é alimentado por coisas que são muitas vezes filmes de terror, você já está, digamos que, exercitando o seu cérebro, parte do seu cérebro, para que a sua interpretação seja sempre a mesma. Então você vê coisas e associa logo aquilo que você tem que ser alimentado, entende? Então assim, da mesma forma como um músculo, ele ao decorrer do tempo que é trabalhado, fica mais fácil para ele ganhar massa, fica mais fácil para ele executar um exercício, da mesma forma o seu cérebro. Se você estiver exercitando ele, se alimentando, vendo filme que só ou tragédia, essas coisas, é assim que vai ser o seu olhar. E muitas pessoas estão assim, pessoas que têm um olhar que é totalmente degradado. Um olhar que só vê as notícias, e principalmente agora, né, com notícias do Rio de Janeiro, mortes e tal, as pessoas só ficam vendo, poxa, destruição. Só conseguem ver isso. E é claro, não tô tirando o peso do que aconteceu. Mas muitas pessoas ficam desesperadas, porque só ficam se alimentando. E o que eu quero te dizer através desse vídeo é: pare de alimentar aquilo que vai fazer uma confusão na sua mente. Aquilo que vai confundir, vai te deixar estressado, vai te trazer carga desnecessária. Porque na hora que você for trabalhar, muitas vezes você vai estar distraído com essas coisas. Você vai estar pensando, poxa, e o que aconteceu? Mesmo que indiretamente isso vai influenciar na maneira como você age, na maneira como você processa as informações. E é por isso que você precisa ter uma mente treinada, uma mente exercitada da maneira correta. Ou seja, se alimenta através da palavra de Deus. Se alimenta porque as escrituras é aquilo que vai te dar esperança. É aquilo que vai fazer com que você realmente tenha uma mente forte, firme. Tenha uma mente que é a mente de Cristo. Isso que é importante. Até porque a Bíblia diz lá em Salmo 119, 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, se exercite, alimente-se da palavra de Deus, porque é ela que vai te dar esperança, mesmo quando você estiver precisando de esperança. Mesmo quando você vê, sabe, o caos acontecer, é através da palavra que você vai conseguir realmente ver luz, onde muitas vezes há trevas. Eu não estou falando sobre uma luz que vai iluminar tudo, não. Porque quando a Bíblia fala sobre luz para os meus pés, está se referindo a um contexto onde a luz era colocada ali, havia um contexto que haviam realmente lamparinas, eles colocavam perto das sandálias. Eles conseguiam ver aquilo que estava em volta, aquilo que estava em volta dos seus pés. Isso quer dizer o que para nós? Que, cara, muitas vezes Deus ele não vai te mostrar uma revelação muito lá na frente. Deus ele não vai, sei lá, revelar tudo o que está acontecendo. Deus não vai iluminar tudo, mas ele vai te mostrar ao decorrer do que é necessário que você saiba. É através da Bíblia, através da palavra. Quanto mais você busca na palavra de Deus, mais ele vai te revelando e de acordo com aquilo que ele quer te mostrar. Então não tente ir além do que a palavra de Deus fala, mas sempre se alimente dela, porque ela é a resposta. Ela é a palavra que é viva, verdadeira e eficaz. Então assim, saiba disso. Isso vai fazer totalmente diferença na maneira como você tem enfrentado essa situação hoje. E algo que também me chamou muita atenção nesse contexto, que você vai ver aqui em Eclesiastes capítulo 1, principalmente no versículo 9, eu já expliquei mais ou menos o versículo 8, mas agora vamos para o versículo 9. Diz bem assim: o que foi, isso que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que não há nada novo debaixo do sol. Isso daqui, pum, explodiu minha mente. Se você realmente pegar isso no seu coração, tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Olha isso daqui. Presta atenção. Até respira 3 segundos aí. 3, 2, 1. Cara, realmente, fica com isso na sua mente. Tem noção de que a Bíblia fala aqui, não há nada novo debaixo do sol. O que isso significa? Que, cara, não acontece nada de novo. Aquilo que já aconteceu alguma vez, também acontece hoje. Pais brigando com o filho. Acontece hoje e já aconteceu antigamente. E talvez você me diga, mas as construções de antigamente, tudo, existem contextos, por exemplo, hoje em dia a gente tem inteligência artificial, ou seja, como é que aconteceu antigamente, sendo que nem existia a tecnologia da época? A realidade é que está falando justamente sobre comportamentos humanos. E não é que existe algo novo, mas existem formas daquilo se manifestar. Gabriel, mas antigamente, por exemplo, não havia cigarro, não havia vape, não havia essas coisas, não haviam drogas.
Como é que você está falando que não há nada novo debaixo do sol? Como é que a Bíblia afirma isso? É porque não há nada novo debaixo do sol, dizendo, está se referindo não ao meio, mas está se referindo ao fim. Tá, mas como assim? O fim é a morte. O fim é através do pecado, ele gera a morte. Não há nada novo debaixo do sol. Você está falando sobre, justamente, as práticas podem ser diferentes, mas elas estão levando ao mesmo lugar. Elas estão levando a um lugar de destruição. E aí você pode escolher aquilo que não há nada novo debaixo do sol, aquilo que muitas vezes vai ser cansativo, aquilo que você vai se deleitar nos prazeres da carne e vai te levar à destruição. Ou seja, isso daí sempre aconteceu e sempre há de acontecer, até que Jesus ele venha na sua glória e assim reine para sempre. Mas até então, não há nada novo debaixo do sol. O ser humano, ou ele sempre escolhe andar uma vida reta diante de Deus, e ele colhe, realmente desfrute uma vida que é abundante com o Senhor, uma vida que agrada a Deus, ou seja, o seu fim é a salvação, o fim é você conhecer mais a Cristo, mas também existe o outro lado, você ser uma pessoa que, independente do meio que você use para isso, você vai estar fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, e vai colher a morte, a destruição, porque a Bíblia diz que o pecado ele gera a morte. Ou seja, independente dos meios que possam inventar, se é cigarro, se antigamente era uma fogueira, independente do que for, mas o final sempre é o mesmo. Não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo. Ou você colhe realmente uma vida com Deus, ou você vive uma vida com Deus, ou vive uma vida distante de Deus. Não há nada novo debaixo do sol. Então, ao invés de você ficar procurando algo novo debaixo do sol, que é limitado, deixa eu fazer um convite. Procure algo novo debaixo da poderosa mão de Deus. Procure algo novo no Senhor, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida. Procure algo novo em você conhecer mais a Deus. Procure algo novo em realmente desenvolver um relacionamento cada dia mais profundo com Ele. É isso que vai fazer a diferença entre aqueles que realmente servem a Deus e aqueles que não servem. Porque quando você fica procurando no mundo algo novo, você sempre vai colher destruição. E você sempre vai estar limitado, porque não há nada novo debaixo do sol. Por mais que você tente inovar, aquilo já aconteceu em alguma época da humanidade. Mas quando você procura algo novo no Senhor, saiba, você irá encontrar algo novo no Senhor. Porque o Espírito de Deus, ele é eterno, ele é ilimitado, ele não fica preso aos contextos terrenos, à nossa mentalidade. Ele é ilimitado no seu poder, na sua glória, enfim. Ou seja, Deus tem sempre algo novo para nos mostrar. Tem sempre algo novo através de um mesmo versículo, ele pode mostrar diversas coisas. Então assim, saiba, coloque na sua mente. Não fique procurando no mundo algo novo, mas procure no Senhor algo novo. Porque debaixo do sol, pode ser que não haja nada de novo. Mas debaixo do Senhor, pode ter certeza que existem novidades preparadas para aqueles que realmente querem buscar e conhecer a Deus. Até porque nós podemos viver a vida eterna agora. Ué, Gabriel, como assim? Viver a vida eterna agora? Sim. A Bíblia diz que a vida eterna é essa, conhecer a Cristo, o enviado de Deus, Filho de Deus. Entendeu? Esse é o real significado. Quando você busca conhecer a Deus, você está vivendo a vida eterna. Você está realmente desfrutando daquilo que Deus ele espera de nós. Ele nos criou para isso, conhecer a Deus. Conhecer e conhecer, desenvolver uma intimidade com Ele. Foi por isso que Ele nos criou. Então eu te convido, ao invés de você ficar procurando no mundo novidades, até porque ele é limitado, o mundo não pode te oferecer algo mais, por mais que você possa fazer diversas experiências, mas vai ter uma hora que vai se limitar. Mas quando você procura em Deus, Ele tem algo eterno, infinito, para te mostrar. Quanto mais você conhece a Deus, mais você descobre que você conhece pouco dele. Esse é o paradoxo. É como conhecimento, quanto mais você conhece, mais você sabe que você não sabe. Então, assim, coloque isso no seu coração, coloque isso na sua mente. Busque no Senhor. Busque na fonte certa, porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável. Amém?
Então espero que esse vídeo possa ter alcançado a pessoa certa. Se você é a pessoa certa, já deixa o seu like aí, coloca o seu comentário. Tem muita gente falando mal, às vezes, nos vídeos, hater, e eu não me importo com isso. Mas sabe, eu quero que também as pessoas certas, as pessoas que entendem essa mensagem, estejam aqui nos comentários falando: eu entendi, eu estou compromissado, eu vou buscar algo novo no Senhor. É isso. Da mesma forma como os maus se posicionam, quero que os bons também se posicionem. Os verdadeiros soldados, aqueles que estão alinhados aos princípios desse canal. Alinhados muito mais do que os princípios desse canal, alinhados à palavra de Deus. Então é isso. Se você quer realmente se desenvolver intelectualmente, se você quer se desenvolver, sabe, ser uma pessoa que é mais completa, uma pessoa que realmente busca se desenvolver constantemente, e é claro, se aproximar mais de Deus, porque o pilar fundamental para que você possa se desenvolver é justamente um relacionamento com Deus. Então, assim, se você estava procurando um canal assim, que além de falar sobre desenvolvimento pessoal, mas principalmente coloca a palavra de Deus como prioridade, esse canal é para você. Então, já se inscreve nesse canal. E é isso, soldado. Até o nosso próximo vídeo.